Olá e sejam bem-vindos ao nosso trabalho, intitulado de Eletrorecepção, o sexto sentido dos elasmobranquis. A classe Elasmobranquii é composta por peixes com esqueleto cartilaginoso, ou seja, tubarões e raios. Os tubarões são distribuídos em todos os mares e oceanos, em águas tropicais, subtropicais, temperadas e frias, apresentando hábitos demersais ou pelágicos. Compõem um total de 8 ordens, divididas em 30 famílias, com aproximadamente 370 espécies catalogadas. Por sua vez, as 500 espécies de raias atuais são marinhas ou dulciaquícolas, adaptadas à vida demersal ou pelágica. Todos os elasmobranquios são predadores e praticamente todos são habitantes dos oceanos, com exceção de algumas espécies de raias de água doce. São peixes mandibulados com esqueleto cartilaginoso, bexiga natatória ausente e nadadeiras pélvicas modificadas em um órgão copulador nos machos. Os tubarões surgiram no período devoniano, da Era Paleozoica, há cerca de 408 milhões de anos atrás. Considerados como seres primitivos, fósseis vivos, os representantes recentes mantiveram a aparência de seus ancestrais, mesmo sofrendo especializações evolutivas. Os tubarões têm tamanhos que podem variar de 15 centímetros a 18 metros de comprimento, em espécimes adultos. As espécies de tubarões estão bem adaptadas ao meio em que vivem e à estratégia de vida que adotam. Reflexo disso é a pouca diferença que as espécies atuais apresentam em relação aos seus antepassados, que já existiam há milhões de anos. Em seu ambiente natural, a maior ameaça a estes animais é a atividade antrópica. Muitas populações de elasmobranquios em todo o mundo estão sofrendo reduções devido à pesca acidental ou mesmo à pesca predatória, e também devido a modificações de espaços naturais, com algumas espécies já ameaçadas de extinção. Bom, todos os organismos produzem campos elétricos, minúsculos, porém dinâmicos, que normalmente consistem em componentes de corrente contínua e de corrente alternada. Embora os detalhes específicos sobre os campos bioelétricos sejam mal compreendidos, acredita-se que os campos de corrente contínua rodeiam os organismos e resultam do vazamento de íons através das membranas mucosas, como a boca, guelras, cloacas e sifões. Esse campo magnético também pode ser gerado pela abertura e fechamento da boca e da faringe durante a ventilação, ou pelo movimento dos membros, transmitindo um componente de frequência. Já os campos de corrente alternada, de alta frequência, mais ou menos 120 Hz, surgem dos potenciais de ação da contração muscular ao longo do corpo do animal. Mas eles estão, normalmente, fora da faixa de detecção de organismos marinhos eletroreceptores. Devido a isso, os campos elétricos de corrente contínua são usados por predadores para detectar e localizar suas potenciais presas num ambiente marinho altamente condutivo. E como eles detectam esses campos? Bem, utilizando estruturas muito singulares, as chamadas ampolas de Lorenzini. Em 1678, Stefano Lorenzini, um cientista italiano, observou estruturas longas e tubulares em uma raia-torpedo. Nomeadas de ampolas de Lorenzini em sua homenagem, esses órgãos estão presentes em raias e em tubarões. Uma ampola individual consiste em um poro que se localiza na parte da frente da cabeça e que se abre para o meio externo. Esse poro está conectado a um canal de colágeno que envolve um epitélio que secreta uma substância gelatinosa. Esse canal segue pela pele até um alvéolo que contém células eletrossensíveis e dentro dos alvéolos as células eletrossensíveis das ampolas se comunicam com os neurônios, gerando impulsos nervosos. A ampola de Lorenzini permite que os tubarões e as raias detectem mudanças nos campos elétricos gerados pelas contrações musculares de suas potenciais presas, como, por exemplo, a imagem aqui evidenciada no movimento de natação de um pequeno peixe.
Um estudo de 2016, publicado na revista Science Advances, revelou que a substância gelatinosa que preenche o canal das ampolas de Lorenzini é um notável condutor de prótons, com a maior taxa de condução entre todos os tecidos biológicos, sendo apenas 40 vezes menor do que a condutividade do nafion, uma das substâncias mais condutoras existentes. O artigo também notou que o nível de condutividade do gel varia entre as espécies de elasmobrânquios. Assim, quanto mais condutor for o gel, maior será a eletrorecepção. E quanto à tecnologia e outros avanços da engenharia? Bom, projetar materiais para funcionar em ambientes hostis, como na água salgada, é um problema de amplo interesse para uma gama de tecnologias. As habilidades sensoriais dos elasmobranquia, principalmente a capacidade eletroperceptiva dos tubarões, sempre chamaram a atenção de pesquisadores da área. A aplicabilidade desta percepção foi explorada recentemente por engenheiros de Indiana, nos Estados Unidos, onde eles criaram um novo material para eletrônicos que imita o sensor do tubarão. Ele funciona até mesmo em água salgada, que geralmente é um ambiente hostil para eletrônicos. O novo material pode ser útil desde o estudo da vida marinha até a construção de novas ferramentas para submarinos. É uma substância chamada niquelato de samário, ou SNO, na sigla em inglês, e pode detectar alguns dos campos elétricos mais fracos encontrados no mar. Os pesquisadores descreveram seu novo tipo de SNO na revista Nature, de janeiro de 2018. O SNO é capaz de agir de maneira diferente nas diversas condições em que é exposto. Sua condutividade elétrica aumenta quanto maior for a temperatura. Os cientistas descobriram que, ao adicionarem prótons à substância, deixam-a mais sensível aos campos elétricos, assim como o gel nas ampolas. Testes em laboratório demonstraram que a substância é capaz de sentir campos elétricos de até 4,5 microvolts, o mesmo que um caracol marinho. A funcionalidade do aparelho pode providenciar novas tecnologias para a detecção de campos elétricos. Alguns cientistas e engenheiros já até cogitam seu uso por submarinos como sensores mais precisos, tanto para o cenário militar quanto para o científico. Desde meados do século XIX, com o uso de cabos submarinos para telégrafos e, posteriormente, no século XX, para cabos telefônicos e de internet, se notou danos aos mesmos por animais marinhos. Os campos eletromagnéticos produzidos por esses aparatos são atrativos para animais eletroreceptivos. Isso inclui os tubarões, que acabam por interagir ou mesmo atacar os cabos. Ao morderem, esses animais destroem o cabo, impossibilitando seu funcionamento adequado. Durante as décadas de 70 e 80, a Marinha Americana sofreu continuamente com ataques de pequenos tubarões, chamados tubarões-charuto, abissais, que abocanhavam os sensores de seus submarinos ao confundirem estes com potenciais presas, causando danos significativos ao aparato que forçava o submarino a retornar para reparos urgentes. Da mesma forma, embora ataques a humanos sejam relativamente raros, estes são muitas vezes graves. Assim, cientistas se utilizaram da sensibilidade destes animais a campos magnéticos para produzirem repelentes mais eficientes do que os anteriormente baseados em produtos químicos, por exemplo. Estes produzem uma corrente elétrica pequena ou mesmo um campo magnético capaz de incomodar o sistema sensorial sensível do animal, portanto, repelindo-o. Seu uso já veio a salvar muitas vidas. Porém, ainda há muita pesquisa sobre sua factual efetividade. Bem, assim chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos ter ajudado no entendimento desse fenômeno tão curioso nesses organismos tão antigos. Obrigado.